Palavras diárias de Deus. Você precisa ter compreensão dos muitos estados em que as pessoas estarão quando o Espírito Santo operar nelas. Em particular, aquelas que coordenam em serviço a Deus devem captar ainda mais os vários estados resultantes da obra que o Espírito Santo realiza nas pessoas. Se você apenas fala sobre muitas experiências ou maneiras de alcançar entrada, isso mostra que a sua experiência é extremamente unilateral. Sem conhecer seu estado verdadeiro e captar os princípios da verdade, não é possível alcançar mudança no caráter. Sem conhecer os princípios da obra do Espírito Santo ou compreender o fruto que ela dá, será difícil para você discernir a obra de espíritos malignos. Você deve expor a obra dos espíritos malignos, assim como as noções do homem, e penetrar direto no cerne da questão. Você deve também apontar vários desvios na prática das pessoas e os problemas que elas possam ter em sua fé em Deus, para que elas possam reconhecê-los. No mínimo, você não deve fazer com que elas se sintam negativas nem passivas. No entanto, você deve entender as dificuldades que existem objetivamente para a maioria das pessoas. E você não deve ser irracional, nem deve tentar ensinar um porco a voar. Isso é um comportamento tolo. Para resolver as muitas dificuldades que as pessoas experimentam, você deve primeiro compreender a dinâmica da obra do Espírito Santo. Você deve entender como o Espírito Santo opera em pessoas diferentes. Você deve ter um entendimento das dificuldades que as pessoas enfrentam e as suas deficiências. E você deve enxergar as questões principais do problema e chegar à sua origem, sem se desviar nem cometer erro algum. Somente uma pessoa assim está qualificada a coordenar no serviço a Deus. Se você é capaz ou não de captar os principais problemas e ver claramente muitas coisas, isso depende de suas experiências individuais. A maneira na qual você experimenta também é a maneira na qual você lidera os outros. Se você compreende letras e doutrinas, então você levará os outros a compreender letras e doutrinas. A maneira como você experimenta a realidade das palavras de Deus é a maneira na qual você levará os outros a alcançar entrada na realidade das declarações de Deus. Se você for capaz de entender muitas verdades e de claramente ganhar percepção de muitas coisas das palavras de Deus, então você é capaz de levar os outros a entender muitas verdades também. E aqueles que você lidera ganharão um entendimento claro das visões. Se você se concentra em captar sentimentos sobrenaturais, então aqueles que você lidera também farão o mesmo. Se você negligencia a prática, colocando em vez disso a ênfase na discussão, então aqueles que você lidera também se concentrarão na discussão, sem praticar nada nem alcançando qualquer transformação em seu caráter. Eles só mostrarão entusiasmo superficialmente, sem ter colocado nenhuma verdade em prática. Todas as pessoas fornecem aos outros aquilo que elas próprias possuem. O tipo de pessoa que alguém é determina a senda na qual ela guiará os outros, assim como o tipo de pessoa que ela lidera. Para estarem realmente aptos para Deus usá-los, vocês não só devem ter uma aspiração, mas precisam também de muita iluminação de Deus, de orientação de suas palavras, da experiência de ser lidado por Ele e do refinamento de suas palavras. Com isso como um fundamento, em tempos comuns, vocês deveriam prestar atenção às suas observações, pensamentos, ponderações e conclusões e se engajar na absorção ou eliminação correspondentemente. Essas coisas são todas sendas para a entrada de vocês na realidade, e cada uma delas é indispensável. É assim que Deus opera. Se você entrar nesse método pelo qual Deus opera, poderá ter oportunidades diárias de ser aperfeiçoado por Ele, e a qualquer momento, independentemente de seu ambiente ser hostil ou favorável,
Se você está sendo testado ou tentado, se está trabalhando ou não, e se está vivendo a vida como um indivíduo ou como parte de uma coletividade, você sempre encontrará oportunidades para ser aperfeiçoado por Deus, sem jamais perder uma delas sequer. Você será capaz de descobrir todas elas, e assim terá encontrado o segredo de experimentar as palavras de Deus.